Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos um grande exemplo sobre o combate espiritual. Esse combate espiritual ao qual nós somos e estamos sempre dentro dele na nossa vida. Ou podemos dizer também que ele está sempre dentro da nossa vida. Porque aqui no Evangelho nós percebemos como que Jesus com seus discípulos adentram aquela barca para atravessar, para ir a outra margem. Aqui nós temos o primeiro sinal e podemos dizer o primeiro ensinamento. A nossa vida nessa terra é um navegar para alcançar sempre a outra margem. Esse é sempre o movimento que nós vemos que Jesus faz com seus discípulos, sempre indo de uma margem a outra margem. E assim nós vemos como que também a nossa vida é dessa forma, porque nós estamos numa margem como que para navegar, adentrar a águas profundas para alcançar a outra margem. A outra margem é o símbolo do reino dos céus, da vida eterna. Por isso que nós saímos dessa margem onde nós estamos, que é essa terra onde nós estamos. Adentrar no mar significa acolher e corresponder o chamado de Deus para a nossa vida, onde Ele nos chama para ir para essas águas profundas. Mas no momento que nós correspondemos o chamado de Deus, no momento em que nós nos colocamos dentro dessa barca para navegar para outra margem, começa a vir as dificuldades. O Evangelho de hoje vai dizer que começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantavam dentro da barca. Nós temos duas realidades, dois símbolos aqui nesse Evangelho: os ventos e as ondas fortes. Veja que o vento é esse ar que vem com uma potência e tenta realmente balançar a nossa vida. A onda já é aquilo que toca o nosso barco, toca a nossa vida de forma mais latente, e realmente muitas vezes as ondas elas nos arrastam. Por isso que o vento e as ondas são símbolos de duas coisas que são importantes, que nós precisamos aprender a perceber na nossa vida, como aquele grande dom do discernimento dos espíritos. Porque o vento são as ideologias do mundo, essas ideologias que tocam a nossa vida, que tentam nos balançar. Essas ideologias, esses pensamentos, esses erros doutrinários que vão ferindo o Sagrado Evangelho. Esse vento, ele unicamente vai como que nos balançando. Mas veja que as ondas são formadas também pelos ventos. E as ondas são símbolo das paixões do nosso interior. Essas paixões, sim,
que são esses defeitos dominantes, que são muitas vezes as paixões, elas motivam os vícios, e esses vícios eles são capazes sim de nos arrastar, de nos levar para o fundo do mar. E o fundo do mar simboliza justamente isso, né? Está imerso no pecado, está imerso e sendo arrastado cada vez mais pelas paixões, o vício. E esse é o grande cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade do Espírito Santo para entender que a nossa meta é a outra margem, o reino dos céus. E nesse caminho, nessa navegação, nós temos essas duas dificuldades. As coisas do mundo e também, né, que as coisas do mundo também muitas vezes são motivadas pelas tentações do demônio, mas também nós temos essas ondas que tocam a nossa vida e tentam nos fazer arrastar. E aí nós precisamos ter esse grande cuidado com as nossas paixões interiores. São essas duas coisas que nos causam medo, porque elas nos fazem cair, elas nos fazem desanimar, elas nos fazem ir deixando de confiar em Deus. Por isso que esses discípulos vão até Jesus e vão dizer: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus, ele vai levantar, ordenou o vento e o mar, dizendo: silêncio, cala-te. Aqui nós temos duas atitudes que nós precisamos, diante dessas dificuldades, sermos capazes de alcançar. A capacidade de silêncio, porque no silêncio nós nos colocamos como atentos a escutar o que Deus quer de tudo isso, e nós precisamos nos calar, porque o calar-se realmente vai nos levando a uma contemplação daquilo que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí sim, o vento cessa, o mar bravio, ele vai acalmando. Porque as ideologias do mundo, as tentações do demônio e as paixões da nossa carne, elas vêm justamente para ferir a nossa confiança em Deus, para nos colocar medo. Por isso que Jesus Cristo exorta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? E essa deve ser a nossa certeza, porque Jesus é aquele que em nós faz calar as ideologias do mundo, faz calar as tentações do demônio, faz calar as paixões da nossa carne, para que nós possamos verdadeiramente dar continuidade à nossa vida e essa navegação de uma margem dessa terra a outra margem, ao reino dos céus, tendo sempre certeza que nós teremos dificuldades, mas essas dificuldades são vencidas com a confiança em Jesus Cristo. Mas para que possamos confiar, precisamos silenciar, precisamos nos calar para aprender a meditar a sua palavra e escutar a sua voz que nos diz aquilo que deve fazer. Essa voz que vai calando as outras vozes, essa voz divina que vai verdadeiramente nos dando o ensinamento, o entendimento e vai nos fortalecendo na nossa fé, na nossa confiança e na nossa esperança de alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.